Glória a Deus. Somos obra do amor de Deus. Deus muito nos ama. E esse louvor ele fala exatamente disso. O ousado amor de Deus. O Diácono Cleiton, ele leu aqui o texto áureo da Bíblia. Deus amou o mundo. E ele amou de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito. Eu quero dizer que Deus ama você, Deus ama a sua família, Deus ama a tua vida. E essa noite ele marcou um encontro contigo. Na sua casa, no seu lar, onde você está. Ele quer falar no teu coração, ministrar para ti. Porque ele tem o melhor para você. Somos cercados por dificuldades, pois a vida é assim. A vida é feita de desafios, a vida é feita de complexidade, mas servimos a um Deus que tudo pode, servimos a um Deus que tem o controle de todas as coisas. E nesse momento nós queremos compartilhar uma palavra da parte de Deus para o teu coração. Mas antes de ler o texto, deixa eu dizer uma coisa para ti. Geralmente olhamos para a história humana e nós vemos referendado quantos grandes homens e grandes mulheres, pessoas que marcaram a história e que passa-se anos e anos, são relembradas pelos seus grandes êxitos, conquistas, deixam um exemplo para a humanidade. E hoje eu quero falar de um personagem, de uma pessoa, que não deixou um grande exemplo, que não deixou um grande legado, mas a Bíblia nos manda lembrar-se dela. O texto que quero hoje fazer referência se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 37. E eu quero ler apenas o verso 32, que o nosso Senhor Jesus disse da seguinte maneira: lembrai-vos da mulher de Ló. É interessante, porque o Senhor Jesus, estando a ensinar, falar sobre as últimas coisas e tratar a respeito do reino de Deus que estava por vir, ele faz referência a um personagem tão conhecido do Velho Testamento, que viveu cerca de 2000 anos antes de Cristo. E o Senhor Jesus, ele deixou a sua recomendação que nós deveríamos lembrar-se da mulher de Ló. Eu olho para a Bíblia Sagrada e encontro aqui quantos gigantes da fé, quantos homens, quantos personagens. Quando lemos Hebreus capítulo 11, lá está uma galeria de homens de fé que marcaram a história, que deixaram para nós exemplos. Mas nessa noite eu quero falar sobre esta mulher. Esta mulher que Jesus mandou que nós lembrássemos dela. E por que Jesus mandou que nós nos lembrássemos dessa mulher? É porque essa mulher tem algumas lições que nós podemos aprender com a vida dela. Primeiro ponto que eu quero salientar, é lógico, eu preciso falar sobre o seu marido, pois ela está aqui referendada como esposa de Ló. A Bíblia não fala o seu nome, ela é uma anônima, mas é alguém que marcou e hoje, 4000 anos depois da sua existência, estamos aqui a falar sobre ela. A mulher de Ló. Ló era sobrinho de Abraão. Só quero apenas fazer essa introdução para você entender
O porquê que Jesus mandou lembrar-se desta mulher. Ló era muito rico, um homem que tinha posses, um homem que tinha muito dinheiro, possuía um grande número de animais, e ele teve que separar do seu tio exatamente porque ele tinha muita riqueza e a terra não comportava ele conviver junto com seu tio, porque a fazenda de ambos não podia viver no mesmo espaço. Esse homem rico, esse homem que tinha uma família, esse homem que estava respaldado nas promessas de Deus na vida do seu tio Abraão, ele resolve ir para a proximidade da cidade de Sodoma e Gomorra. E ele chega ali, rico, cheio de riquezas. É uma família que passou a viver e conviver no meio daquela sociedade. Todavia, a Bíblia diz que os homens de Sodoma e Gomorra eram maus. Era uma cidade pervertida. Era uma cidade dominada pelo pecado, dominada pela maldade, pela injustiça, pela homossexualidade. Uma cidade que estava vivendo um antro de desgoverno em relação a Deus. E foi nessa cidade, infelizmente, que Ló escolheu para conduzir a sua família. E ali ele implantou o seu lar. Foi ali que ele passou a viver, juntamente com sua esposa, suas filhas. Chegou um momento que Deus, por causa da sua infinita misericórdia, por causa da intercessão de Abraão, Deus resolveu salvar Ló daquela cidade. Aquela cidade, a sua perversidade, chegou até Deus, o clamor da maldade daquele povo. E Deus, então, enviou por misericórdia 2 anjos, para que fosse advertir Ló, para que saíssem daquela cidade. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Deixa eu dizer para você. O mundo vai de mal a pior. Nós estamos vivendo dias semelhantes a Sodoma e Gomorra. Os homens têm perdido o temor de Deus. Os homens têm vivido uma vida pecaminosa, somando pecado sobre pecado. Eu quero dizer para ti, não somos pessimistas, não somos negacionistas, somos bíblicos. E a Bíblia diz que essa terra está fadada para o juízo. Vai chegar um momento que Deus vai trazer juízo sobre a terra. E essa noite Deus está advertindo você. Deus, Ele quer te tirar desse local de juízo. O juízo de Deus recairá sobre a terra. Deus vai trazer juízo sobre a humanidade que tem caminhado longe do projeto dele, longe da presença dele. O juízo de Deus há de vir. Assim como Deus enviou 2 anjos para a cidade de Sodoma e Gomorra para advertir Ló, Deus tem enviado a sua igreja para anunciar a palavra, para pregar a palavra, para poder dizer para você, há uma chance, há uma oportunidade. Mas voltando à nossa história bíblica, aqueles 2 anjos falam com Ló. A Bíblia diz que, apenas resumindo para chegarmos ao ponto que queremos, no livro de Gênesis, que relata essa história que Jesus cita, de Lucas, no capítulo 19, os versos 12 e 13, os anjos dizem assim, olha, então disseram os homens a Ló, tens aqui alguém mais dos teus? Genros, teus filhos, filhas? Todos quantos têm na cidade, fazem sair deste lugar, pois vamos destruir este lugar. Havia a sentença, vai ser destruído esse local. Essa terra vai ser destruída. E, infelizmente, Ló parece que não deu plenitude de crédito, de entendimento da urgência do momento. Pastor, mas Ló saiu sim, mas deixa eu abrir aqui um adendo. Ele saiu, todavia, a Bíblia diz no verso 16, como porém se demorasse, Ló recebeu uma mensagem dizendo
que aquela terra ia ser destruída, mas ele demorou, delongou, procrastinou. Primeiro ponto que eu saliento aqui é que a família desta mulher, da mulher de Ló, era uma família pela qual não estava atenta ao conselho de Deus. Não estava atenta àquilo pela qual Deus estava ministrando para ela. Infelizmente, muitas famílias não têm estado atento para esse momento, para a palavra de Deus, para a mensagem de Deus, para aquilo que Deus tem procurado falar aos corações, para aquilo que Deus tem procurado falar com as vidas. Sim, as famílias estão desatentas. As famílias não estão prestando atenção no que Deus está falando. E eu digo para você que está talvez desviado do Evangelho, você que talvez se afastou da presença de Deus, cuidado, pois nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja sobre a face da terra. Ló estava vivendo a última noite dele em Sodoma, e infelizmente ele demorava, não tomou atitude, não saía. E a Bíblia diz que por misericórdia aqueles anjos agarrou eles e colocaram eles para fora. Ló, sua mulher, suas 2 filhas. E deu uma ordem: vá para o monte, pois enquanto vocês não chegarem lá, não poderei destruir a cidade. E aqui eu começo a mensagem do que Deus quer falar conosco. Entenda, pela manhã estão fora da cidade Ló, sua esposa, suas 2 filhas. Uma sentença já estava. Os anjos disseram: vão, não olhe para trás, pois haverá de ser destruída essa cidade. Aquela mulher é alguém que esteve na classificação quase salva. Quase. Ela saiu de Sodoma, caminhou um tempo ao lado do seu marido, caminhou ao lado das suas filhas. Seu corpo não estava em Sodoma, mas seu coração parece que ficou lá. Ei, escuta uma coisa. Deus tem dado a oportunidade e Deus tem feito isso porque nos ama. Talvez você já foi à igreja, já levantou tua mão para Jesus. Talvez você está até caminhando com a igreja, passou pelo batismo. Ou talvez você acompanha a sua esposa, ou acompanha seu marido, acompanha teu pai, tua mãe, ou você acompanha os teus filhos. Entenda uma coisa: a salvação não se transfere, não se transmite de pai para filho, não se transmite para outras pessoas, é uma experiência individual. Deus não tem neto, Deus não tem sobrinho, Deus não tem afilhado, Deus só tem filho, onde todos nós temos que ter um compromisso com Ele. A esposa de Ló esteve caminhando ao lado do seu marido, mas apenas na fé dele, na fé do seu marido, naquilo que o seu marido ouviu, naquilo que o seu marido, Ló, ele tentou fazer, mesmo que vagaroso, mesmo como alguém que não teve uma atitude tão intensa, tão forte, mas ele conseguiu sair de Sodoma. Era um crente fraco, mas ele fez a parte dele. Mas o problema da mulher de Ló é que ela não tinha a convicção dela. E ela caminha ao lado do marido, tem uma ordem expressa, explícita, de que não deveria olhar para trás. Mas a Bíblia diz, para nós resumirmos esta palavra, que chega em um dado momento, aquela mulher olha para trás. E a Bíblia diz que ela se transforma numa estátua de sal. E eu, quando meditava nessa palavra, eu pensei: meu Deus, ela esteve quase salva, estava fora da cidade,
Tinha tudo para dar certo, mas terminou tudo mal, terminou tudo errado. Por quê? E eu aqui pontuei aqui algumas coisas. Primeiro, a incredulidade, a ausência de fé. Quando nós não cremos na palavra de Deus, quando nós não cremos nos juízos de Deus, quando nós não cremos nas advertências de Deus, nós corremos sérios riscos na nossa vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. A palavra de Deus é inspirada pelo Senhor. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é apta para nos ensinar, nos redarguir, nos exortar, instruir todo homem em justiça. Para que você alcance o caminho do céu, você precisa da palavra de Deus, você tem que crer na palavra de Deus. Infelizmente, o diabo tenta fazer com que o homem não creia na palavra de Deus. Ele, com suas mentiras, enganos e engodos, tem tentado desviar o ser humano da sua fé e na crença na palavra de Deus. Essa mulher, ela foi incrédula. O anjo disse: se você olhar para trás, se vocês, qualquer um de vocês olhar para trás, vocês vão perecer. Não olhe para trás. Mas infelizmente, eu vejo aqui primeiro a incredulidade, segundo a desobediência. O que ela fez? Ela olhou para trás. E tem um linguajar muito popular nosso, né, do Brasil, não sei se aqui você já ouviu falar, que diz assim: ela pagou para ver. Ela assumiu o risco. Ela aceitou viver no fio da navalha. Esta mulher, ela desobedeceu, sabendo que não podia desobedecer. E quantas pessoas? Quem tem hoje desobedecido o Evangelho, desobedecido a palavra, ouve a palavra, mas não obedece. Tiago diz: sede, pois, cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. A desobediência tem consequências desastrosas, catastróficas, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aquele que semeia na carne, ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, ele ceifará a vida eterna. Deus tem vida eterna para você, para o teu lar, para a tua família. Deus tem o melhor para ti. Todavia, Deus não te obriga a viver isso, Deus não te obriga a você receber isso. Agora você pode perder tudo, se você não crer e se você não obedecer. Mas por que ela não creu e por que não obedeceu? Por causa de um probleminha chamado apego. Apego é um dos grandes problemas que rege o ser humano. Jesus disse que aquele que não renuncia a tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. E ainda há um agravante nesse apego, que é o amor ao mundo. Quando nós amamos as coisas do mundo, quando nós estamos com o nosso coração apegado nas coisas da terra, nós perdemos a essência do amor de Deus. Por isso o apóstolo João, ele advertiu dizendo: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago também diz: vós não sabeis que aqueles que amam o mundo jamais pode amar a Deus. Tiago adverte seriamente, chamando de adúlteros e adúlteras aqueles que amam o mundo. Deus quer a plenitude do teu coração. Deus quer que você se entregue por inteiro, por completo. E esta mulher que Jesus nos mandou lembrar dela, ela nos deixa esse exemplo de apego, de amor às coisas da terra. Infelizmente, quantas pessoas que estão trocando o reino eterno, o reino dos céus, por momentâneos prazeres aqui da terra, pelo pecado, por coisas passageiras, coisas que vão ficar aqui. Escuta, se você não tomar uma posição séria na tua vida, se você não decidir onde você passará a tua eternidade, você poderá querer pensar nisso, mas tarde demais, quando a morte chegar, e aí nada mais há para fazer. Por isso Deus hoje está trazendo para você essa advertência: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque ela foi uma mulher incrédula, foi uma mulher desobediente, foi uma mulher que teve apego, foi uma mulher que brincou com Deus. Tipo assim, eu vou olhar, vamos ver o que dá. Será que vai acontecer alguma coisa? E quantas pessoas hoje estão brincando com Deus?
brincando com as coisas sagradas, brincando com as verdades eternas, não vai dar nada. Eu quero te advertir que vai sim. Vai dar consequências muito sérias. Sim. Se nós pudéssemos ouvir aqueles aqui pela qual já estão com suas vidas perdidas e estão eternamente sem chance e oportunidade, eles iriam dizer: não brinque com Deus. Por isso que a Bíblia fala que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Sim. Deus é fogo consumidor. E aquela mulher brincou com Deus. Ela se tornou uma estátua de sal, um monumento, esculpido pela incredulidade, pela ausência de obediência, pela ausência de fé. E eu digo, quantas estátuas de sal que nós temos hoje? Quantas pessoas que estão vivendo como essa mulher, desobediente, incrédulos. Ela tinha deixado para trás, em Sodoma, suas posses, suas coisas. Eu vou conjecturar aqui. Eu estou casado há 28 anos. E, por favor, a esposa ela não tem apego. Mas ela gosta de uma casa bem arrumada. Ela gosta das coisinhas dela, das suas bolsas, suas coisas, né? E ela ama ter as coisas dela em bem dentro da casa. Quando aquele anjo chegou lá de noite e disse assim: olha, saia. O que ocorreu? Não dava tempo de botar um caminhão de mudança, não, até porque nem caminhão existia. Não dava tempo dela juntar as posses e coisas dela. Simplesmente tinha que deixar tudo para trás. Sim, há um peso nisso. Às vezes nós nos levantamos e criticamos, apontamos para ela e dizemos: ela olhou para trás. Mas escuta, cuidado que você pode estar na mesma posição dela. Aquela mulher deixou para trás as amigas, deixou para trás toda a história de vida que construiu, o habitat dela. Ela entrou naquela cidade rica, no linguajar hoje, uma poderosa, mas estava saindo de lá sem nada. Sem nada. Mas ela poderia ter salvado a vida dela. Mas o que ela fez? As coisas dela, que ficou lá, estava reinando no coração dela. Jesus disse: onde estiver teu tesouro, ali estará teu coração. O coração dela ficou em Sodoma. Só saiu o corpo, mas o coração ficou lá. Quantas pessoas hoje que até elas saem do mundo, vão para a igreja no corpo, mas o coração delas permanece no mundo, permanece com as coisas do mundo, permanece com o pecado, permanece em querer viver uma duplicidade. E infelizmente, essa história termina muito mal. Pois a Bíblia diz que esta mulher se transforma em uma estátua de sal. E eu quero terminar essa palavra dizendo para você: não é isso que Deus quer, nem para mim, nem para você. Há um céu de glória que nos espera. Há um céu maravilhoso. O apóstolo Paulo, ele disse que aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, nem chegou ao coração humano, é o que Deus preparou para aqueles que o amam. A Bíblia também diz, descrevendo que o lugar onde Deus preparou para mim e para você é um local onde não há choro, não há pranto, não haverá mais morte, não haverá doença. Sim. João descreve um pouquinho dessa cidade, dizendo que as ruas são de ouro, os muros são de cristais. Jesus, ele falando com seus discípulos, disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Sim. Ele disse: eu vou preparar lugar. E quando eu for, eu vos levarei. Eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Sim, tem um lugar que te aguarda. Tem uma morada eterna para mim e para você. Aquela mulher, era só chegar no monte. Era só chegar lá, obedecer. E o último ponto que eu digo, ela perdeu 2 vezes. Primeiro, olhar para trás não fez ela recuperar as coisas dela que estavam lá. Segundo,
Primeiro, ela perdeu tudo mesmo dela, que ela saiu de lá. Segundo, ela perdeu a vida. Escuta, tem algo muito sério que Deus quer falar conosco aqui. De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E eu digo para você que está na igreja, de que vale você perder o mundo? Essa mulher perdeu as coisas dela, mas ainda perdeu a vida. Existem aqueles que não estão, eles deixaram parte do mundo, mas ainda também não estão salvos. Deus quer trazer a plenitude da salvação. Hoje Ele está dizendo para ti, entregue-te totalmente ao Senhor. Entrega a tua alma, teu coração, todo o teu ser. 1 Tessalonicenses 5,23 diz que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados para o dia do Senhor. Sim, Deus não te quer um pedaço de você. Deus quer plenitude, espírito, alma e corpo. Deus quer você por inteiro. Lembre-se, como Jesus disse, lembrai-vos da mulher de Ló. Essa mulher anônima, que virou uma estátua. E que durante anos e anos as pessoas passavam lá. Quando subiu o monte, lá estava a estátua dela. E era a recordação da mulher que esteve quase salva. Quase livre. Todavia, eternamente perdida. Que essa não seja a minha história, nem seja a sua história. Quase salvos. Quase na eternidade com Deus. Que pelo contrário, você corrija o que for preciso. Peça a Deus que Ele arranque do teu coração todo vício, todo pecado, todo erro, todo engano, tudo aquilo que te atrapalha de chegar no céu. E você viva plenamente para o Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar por você, onde você estiver. Faça um novo pacto com Deus. Não deixe chegar o momento, a hora, que você terá que comparecer diante de Deus para você se prostrar diante dele. Porque de um jeito ou de outro você vai ter que se prostrar. Seja agora, ou seja na eternidade. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Todos. Porém, hoje, quando eu faço isso, a Bíblia diz que eu recebo o perdão e a salvação. Quando eu me rendo diante do Senhor, com minha boca eu confesso, com meu coração eu creio que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e Ele é Senhor da minha vida, eu recebo a salvação. Agora, se eu deixar para a eternidade, no dia do trono branco, eu vou ter que me prostrar e declarar que Jesus Cristo é o Senhor, mas depois eu vou ouvir a sentença: apartai de mim, malditos, que eu não vos conheço, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Não é isso que Deus quer para você. Ele tem uma palavra linda. Sabe o que ele quer dizer para você? Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Tem algo bom que te espera. Não jogue fora. Não vale a pena. O melhor é ficar com Deus e com a sua palavra. Não haja segundo o seu coração. Aquela mulher agiu segundo o coração dela e não segundo a palavra de Deus. Deus eterno, eu te louvo, te agradeço pelas tuas advertências, pela tua palavra que é viva, que é poderosa, a tua palavra que nos adverte, a tua palavra que nos mostra o caminho que temos percorrer, prosseguir e o que temos fazer, Senhor, para viver, para te agradar. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão afastados do Evangelho, por aqueles que ainda não entregaram a vida deles para Ti, aqueles que estão tentando caminhar, Senhor. Ó Deus, muda a história deles hoje, toca-os com Teu poder, com a Tua graça, transforma esse coração, Deus. Muda a história desta vida pelo poder do Teu nome. Esse homem, essa mulher que se prostra, que se dobra diante de Ti. Espírito Santo, vem, faz morada nesse coração. Liberta essa vida de todo vício, de todo pecado, de todo aprisionamento das trevas. Há poder no nome de Jesus para transformar essa vida, para mudar a história desta família e fazer um novo ser, uma nova criatura. Ó Deus, eu creio no Teu poder. O Senhor continua sendo o mesmo Deus que transforma a vida, que muda a vida, que muda a história, e nós profetizamos, Deus, a mudança, a transformação desta vida que está se rendendo a Ti agora nesse momento. Ó Deus, aquele que ainda está incrédulo, aquele Senhor que ainda
está vivendo uma vida de desobediência, Espírito Santo, convença eles. Espírito Santo, mostra para eles, ó Deus, com que seriedade eles estão, ó Pai, colocando a vida deles em risco, ó Deus. Livra de todo mal. Ministra a esses corações, ó Deus, pelo poder do teu nome, Deus. Assim oramos a ti, Senhor. Amém. Glória a Deus. Tem algum pedido de oração? Amém. Então vamos orar para encerrar. Meu agradecimento a você que permaneceu conosco no culto. Compartilhe esta live, pois eu creio que ela irá servir para ser ministrada ao coração de outras pessoas, e Deus estará falando, e você será um instrumento de Deus para abençoar lares, famílias e vidas. Que você possa, em nome de Jesus, ser um agente de Deus, um agente de bênção. Agradeço a você que participou conosco. Eu creio que logo, daqui um pouquinho mais de tempo, essa pandemia vai passar e estaremos no templo servindo ao Senhor com muito gozo, alegria, e temos muitos desafios para o ano 2021. Nosso projeto como igreja, Assembleia de Deus Emanuel, é expandirmos. Nosso limite é o céu. O território de Portugal está diante de nós e nós temos orado, cada aldeia, cada vila, cada cidade, que haja uma porta aberta, pregando o Evangelho do Reino de Deus, anunciando as verdades eternas. E é nisso que temos orado, que temos crido que Deus vai fazer. Enquanto não temos essa liberdade de cultuar, continuaremos fazendo nossos cultos online. Divulgue, participe, compartilhe, seja instrumento de Deus para compartilhar a palavra do Senhor. Meu agradecimento também ao Cleiton, a Sabrina, a Beatriz, ao Lorenzo. Obrigado, queridos, pela presença de vocês aqui. Que Deus os abençoe ricamente. Agradeço a pastora, a Rayane, a Sabrina, minha filha, porque às vezes os irmãos só vê eu aqui, mas o Cleiton aqui está vendo. Na verdade, eu fico aqui na linha de frente, mas tem os bastidores para que aconteça o culto. Eu sou grato a Deus pela minha família que me dá todo esse suporte para que consiga estar realizando esse culto. Deus te abençoe, Deus te guarde. Nós vamos orar encerrando em nome do Senhor Jesus. Pai eterno, muito obrigado por esse tempo na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse momento cultuando a ti. Que o Senhor continue ministrando a este lar, a esta família. Guarda, proteja, Senhor. Livra de todo mal. Oramos por aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão, Senhor, com seus parentes dentro de um leito de hospital. Ó Deus, libera uma palavra de esperança. Ó Deus, traga, Senhor, alívio sobre aqueles que estão sofrendo em meio à dor, enfermidades e doenças. Senhor, cura pelo poder do teu nome. Oramos por aqueles que estão encarcerados, ó Deus, às vezes tendo que estar ali privados da sua família, tendo que arcar, Senhor, com consequências de alguns erros que cometeram, mas a tua misericórdia e graça também atinja esses, ó Deus. Nós oramos para que o Senhor venha tocar no coração deles, Senhor, onde eles estiverem lá, Deus. Liberta-os, transforma-os pelo poder do teu nome, escreve uma nova história na vida dessas pessoas, ó Deus. Nós oramos por todos esses, ó Pai, que participaram do culto conosco, aqueles que virão, Senhor, haverão de ver essa live, Senhor, posteriormente, também ministra no coração deles, Senhor, que a tua palavra ache guarida no coração de cada um daqueles que ouvirão esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Assim nós confiamos e depositamos, Senhor, nas tuas mãos a vida da tua igreja, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Que o grande e eterno amor de Deus, que a graça infinita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Espírito Santo permaneça sobre ti, sobre a tua vida, sobre a tua casa, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te livre, que Deus te dê uma semana abençoada. Nós profetizamos na tua vida uma semana cheia da presença de Deus, das respostas do Senhor, e o melhor de Deus ainda está por vir. Fique firme na presença de Deus, obedeça a palavra de Deus, creia na palavra de Deus, e Ele cumprirá na tua vida todo o propósito dEle. Assim, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fique na paz do Senhor. Amém.